Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo e Rio de Janeiro retomam aula 100% presencial nesta quarta-feira. Belo Horizonte autoriza a lotação máxima em bares e eventos e sem distanciamento social. Os destaques da rodada da Liga dos Campeões da Europa. E os gols de Atlético Paranaense e Flamengo pelo Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A partir desta quarta-feira, as escolas estaduais de São Paulo voltarão a receber 100% dos alunos sem o esquema de revezamento. Agora, a presença dos estudantes nas escolas passa a ser obrigatória. Mari Bispo, boa noite para você. Isso mesmo, Salsi, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Apenas jovens dos grupos de riscos, gestantes e puérperas estão livres dessa obrigatoriedade. Eles vão ter que apresentar um atestado médico para conseguir continuar com as aulas virtuais. Agora, em sala de aula, e é importante a gente dizer isso, que continuam os protocolos de higiene. Higienização de mãos com álcool gel, uso de máscaras de proteção e também medição de temperatura. A única medida que não é mais obrigatória é o distanciamento de 1 metro entre um aluno e outro. Até agora, 97% dos profissionais de educação aqui de São Paulo estão completamente imunizados contra a Covid-19 e 96% dos adolescentes de até 17 anos já receberam a primeira dose da vacina. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Mari, pelas atualizações. E o Rio de Janeiro segue ali a mesma linha, retoma a presença obrigatória nas escolas para todos os alunos a partir desta quarta-feira. Então quer dizer que acabou a aula virtual por aí. Marcos Marinho, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Aqui no Rio de Janeiro, aula virtual agora somente para estudantes que têm comorbidades e que apresentarem atestado médico. As atividades presenciais foram retomadas nas escolas nas últimas 2 semanas, só que de maneira escalonada. E os estudantes podiam escolher entre aulas virtuais ou presenciais. Só que agora, a partir desta quarta-feira, tudo vai mudar e a frequência será obrigatória. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nos últimos 2 meses, 25 mil estudantes deixaram de apresentar atividades que deveriam ser feitas em casa e também nem compareceram às escolas. O uso da máscara continuará obrigatório nas salas de aula, só que não há mais o distanciamento entre cadeiras. Salsi. Tá certo, Marcos. Obrigada. E um novo estudo revelou que a proteção da vacina Coronavac pode permanecer no organismo por 1 ano. A pesquisa foi feita na China e contou com 150 voluntários com idades entre 18 e 59 anos. Os resultados mostraram que só houve redução de anticorpos depois de 1 ano da aplicação da segunda dose. O estudo foi publicado na revista científica britânica The Lancet. Nesta terça-feira, os Estados Unidos concluíram a última etapa de aprovação da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. E a imunização deste grupo já pode começar nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Evelyn Bastos. Cerca de 28 milhões de crianças vão receber 2 doses do imunizante da Pfizer. A versão para o público infantil tem 10 microgramas, isto é, 1/3 da dose adulta, e será aplicada em 2 injeções com 3 semanas de intervalo. Na última sexta-feira, a Agência Americana Reguladora de Medicamentos, a FDA, aprovou o uso da vacina para esse grupo. A agência baseou a autorização em estudos que revelaram uma eficácia de 90% do imunizante na prevenção da doença entre crianças com idade entre 5 e 11 anos. Ainda nos Estados Unidos, um estudo indicou que as vacinas contra a Covid-19 têm menor proteção em imunossuprimidos. Os imunizantes da Pfizer e da Moderna foram 90% eficazes em prevenir internações pela doença. Mas em pessoas com um sistema imunológico frágil, a eficácia caiu para 77%. Segundo os pesquisadores, o resultado incentiva uma dose de reforço para o grupo com deficiência de imunidade.
De volta ao Brasil, Belo Horizonte autorizou ocupação total em bares, restaurantes, estádios, eventos, teatros e cinemas. A Virgínia Nalon fala com a gente agora, direto da capital mineira. Virgínia, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Essa medida foi tomada com a queda e a estabilidade dos indicadores da pandemia e depois que a maioria da população foi vacinada. Bares e restaurantes não têm mais restrição de quantidade de pessoas na mesa ou medidas de distanciamento. O vidro de acrílico que separava os músicos do público exigido nas apresentações musicais também não será mais necessário. Mas a regra para que as pessoas consumam sentadas permanece, seja em mesas ou balcões. Os cinemas podem lotar as salas, mas a máscara ainda é necessária. Nos estádios também pode ser a lotação total. Mas o público tem que estar testado ou vacinado. E a máscara continua obrigatória. Salsi. Tá certo, Virgínia. Obrigada pelas informações. Já na Holanda, o país anunciou a retomada de restrições contra o coronavírus. O governo voltou a exigir o uso de máscaras em espaços públicos e também expandiu a obrigação do comprovante de vacinação em ambientes como museus e restaurantes. As infecções por coronavírus na Holanda atingiram o nível mais alto desde julho deste ano. O país vacinou 67% da população. Em Santa Catarina, uma menina de 6 anos recebeu por engano a vacina contra a Covid-19. A Tatiana Corrêa tem os detalhes para a gente agora. Tatiana, boa noite. Boa noite, Salsi. O caso aconteceu em Criciúma no dia 26 de outubro, mas a prefeitura confirmou o erro nesta terça-feira. A criança foi levada à unidade de saúde do município para ser vacinada contra a gripe, mas acabou sendo imunizada contra o coronavírus por engano. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que um infectologista acompanha a menina e que ela está bem de saúde. A funcionária que aplicou a dose foi afastada e uma sindicância foi aberta para apurar o procedimento. O caso foi notificado como erro de imunização e informado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Salsi. Obrigada, Tatiana. Erro que já aconteceu também aqui em São Paulo. E olha, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai exumar corpos de vítimas da Covid-19 que foram enterrados em valas comuns em abril do ano passado. Naquela época, a cidade enfrentava a primeira onda da doença e o sistema funerário entrou em colapso. Com isso, alguns caixões foram sepultados empilhados em covas coletivas. Pelo menos 15 casos já foram identificados e as famílias vão ser procuradas para a realização de um novo enterro. O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco ao Brasil após reunião com líderes do G20 na Itália. Vamos a Brasília agora conversar com o Matheus Escavazini, agora já sem máscara, né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. O presidente deve chegar aqui ao Palácio da Alvorada nos próximos minutos. Nessa quarta-feira, Bolsonaro tem agenda à tarde. Estão previstas reuniões com 5 ministros. No encontro com líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, Bolsonaro destacou a vacinação avançada no Brasil e cobrou esforços de outros países para a retomada do intercâmbio entre as nações. O presidente também participou de uma homenagem a militares brasileiros que morreram durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu o título de cidadão honorário de uma cidade do norte da Itália. O presidente não participou da COP26, mas disse que autorizou o ministro do Meio Ambiente a apresentar novas metas climáticas. Salsi. Lembrando que entrou em vigor a dispensa do uso de máscaras em locais abertos agora em Brasília, por isso que o Matheus está sem máscaras. E, Matheus, ainda com você, a gente conversando sobre a COP26, o coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima pediu demissão durante o evento. Foi isso mesmo, Matheus? Salsi, o Oswaldo dos Santos Lucon confirmou a informação em troca de mensagens com a equipe da Record TV. Ele está em Glasgow, na Escócia,
participando da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Lucon disse que a saída não foi motivada por nenhum evento específico e que vai continuar participando da COP26 de forma neutra, sem fazer críticas ao governo. Ele pediu demissão por e-mail enviado ao ministro do Meio Ambiente. Oswaldo Lucon estava no cargo que é ligado diretamente ao Palácio do Planalto desde maio de 2019. Entre os compromissos já firmados na COP26 estão a redução de 50% das emissões de gases de efeito estufa, a redução em 30% das emissões de metano e a extinção do desmatamento ilegal até 2030. Salce. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. O democrata Eric Adams foi eleito o novo prefeito de Nova York, de acordo com projeções da mídia americana. Mais de 50% das urnas já foram apuradas. Nascido no Brooklyn, Eric Adams é capitão aposentado do Departamento de Polícia de Nova York. Ele assumiu o cargo em 1º de janeiro, no lugar do atual prefeito Bill de Blasio. Já no estado da Virgínia, a projeção mostra o republicano Glenn Youngkin à frente na disputa pelo governo. Com mais de 90% das urnas já apuradas, o candidato republicano tem pouco mais de 51% dos votos. Glenn nasceu em Richmond, capital do estado, e trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Depois de 3 dias suspensa, a vacinação em Salvador vai ser retomada nesta quarta-feira com uma operação aí de queima de estoque. A Juliana Tourinho vai explicar melhor para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. É o mutirão da primeira dose para as pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. A operação queima de estoque da Prefeitura vai completar também o esquema de imunização das pessoas com a data da segunda dose da Coronavac programada até o dia 7 de novembro e dar continuidade à imunização dos adolescentes das escolas municipais. São 15 pontos de vacinação funcionando em vários bairros da cidade para atender esse público das 8 da manhã às 4 da tarde. A imunização para os demais grupos será retomada no decorrer da semana. Salce. Obrigada pelas informações. Um ex-chefe do narcotráfico colombiano se declarou culpado em um tribunal dos Estados Unidos por colaborar com organizações terroristas. Daniel Rendon Herrera foi extraditado ao país em 2018. Conhecido como Dom Mário, ele também é acusado de traficar 80 toneladas de drogas para os Estados Unidos. O colombiano pode ser condenado à prisão perpétua. O Facebook anunciou que vai desativar o sistema de reconhecimento facial. A rede social afirmou que vai excluir 1 bilhão de fotos. A ferramenta reconhecia automaticamente a presença de algum usuário da rede social. A companhia, que agora se chama Meta, atravessa a pior crise de sua história e agora tenta restaurar a própria imagem. A rede social é acusada de expor a privacidade dos usuários e ainda prejudicar a saúde mental de adolescentes. Agora é a hora do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e Flamengo entraram em campo nesta terça-feira em jogo atrasado, válido pela 4ª rodada da competição. Veja os gols. Em Curitiba, Michael cruzou da esquerda, Vitinho chutou e no rebote do goleiro, o Gabigol mandou para a rede. 1-0 Flamengo. O rubro-negro ampliou. A defesa do Atlético saiu jogando errado e Gabigol tocou por cobertura para fazer 2-0. No segundo tempo, o Atlético reagiu. Abner cruzou da esquerda, Diego Alves defendeu o chute de Nicão, mas Renato Kaiser marcou no rebote 2-1. Nos acréscimos, escanteio para o Atlético e Bissoli fez de cabeça. Final, Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2. Na Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea, atual campeão, venceu mais uma. Já o Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United no finalzinho da partida. Veja os destaques. A Atalanta e Manchester United se enfrentaram na Itália. A Atalanta saiu na frente com o Ilicic. Cristiano Ronaldo empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Zapata recolocou os italianos em vantagem.
Mas, novamente, Cristiano Ronaldo, desta vez nos acréscimos do segundo tempo, evitou a derrota dos ingleses. Atalanta 2, Manchester United 2. Também na Itália, a Juventus passou pelo Zenit da Rússia. 4-2 no placar. Destaque para os 2 gols do argentino Dybala. Na Suécia, o Chelsea, atual campeão da Liga, venceu o Malmo por 1-0. Hudson cruzou e o marroquino Ziyech completou para o gol. O Bayern de Munique goleou o Benfica na Alemanha por 5-2. O artilheiro polonês Lewandowski marcou 3 vezes. O zagueiro brasileiro Morato fez um dos gols do time português, mas não evitou a derrota. Também na Alemanha, o Wolfsburg recebeu o Salzburg da Áustria. Baku colocou o time alemão em vantagem. Wolber empatou para os visitantes. Mas Inmecha chutou forte para garantir a vitória dos alemães. Wolfsburg 2, Salzburg 1. O Barcelona foi até a Ucrânia e venceu o Dinamo de Kiev. 1-0, gol de Fati. Na Espanha, o Villarreal passou pelo Young Boys da Suíça. Capoue e Danjuma fizeram os gols da vitória. E para fechar, ainda na Espanha, o Sevilha perdeu para o Lille da França. O Campos abriu o placar para o Sevilha, mas o canadense David e o francês Iconé viraram o placar. Sevilha 1, Lille 2. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.